Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso culto, à nossa mensagem de hoje. Eu quero agradecer você pela sua presença, pela sua participação. Continue aí conosco durante esse período de confinamento, de distanciamento social. Nós temos tentado alcançar vidas com a palavra de Deus através desse canal aqui, desse meio de comunicação que nós temos de chegarmos até você. Você permaneça firme com a gente. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, é um novo canal que nós criamos aqui para a nossa igreja. Você possa se inscrever ali para receber sempre aí as atualizações de tudo aquilo que nós postarmos no canal, tá bem? Que esse culto seja uma bênção na sua vida, participe aí dos louvores, fique atento à mensagem, tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações mais uma vez nesse dia. Deus te abençoe.
Apocalipse, capítulo 2, o verso de número 17, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa mensagem de hoje, a gente está lendo aqui a carta, um trecho da carta à igreja de Pérgamo, na Ásia. E é uma carta do apóstolo João. Nós temos acompanhado aqui já há 2 semanas a respeito dessas cartas com o tema Ao que vencer. Mais uma vez frisando com você, vencedor é aquele que persiste. Vencedor é aquele que vai até o fim. Vencedor é aquele que segura nas mãos de Deus e permanece fiel a Ele até o final da sua carreira. Tá certo? Mas que a gente possa aprender aqui nesse encontro nosso alguns princípios e alguns valores e algumas atitudes que nós devemos tomar para permanecermos vencedores, assim como foi sugerido à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade da Ásia Menor. Durante mais de 250 anos foi considerada a capital daquela região, uma província romana da Ásia Menor. Pérgamo é uma cidade muito importante naquela região, muito embora o texto vai tratar aquela cidade com alguns sinônimos terríveis, né? Principalmente o que é citado aqui, ali está o trono de Satanás. Uma cidade importante, mas também uma grande opositora do cristianismo. Uma religiosidade pagã, muito séria, muito severa. Ali existiam templos de adoração a deuses romanos, havia um templo tremendo a Zeus, havia o templo a deusa Atena, mas principalmente havia naquela cidade uma adoração ao deus chamado Asclépio, que era o deus da medicina, era o deus da cura, né? Aquela cidade era famosa por causa desse templo, onde as pessoas que se achegavam até ali em busca de alguma cura eram convidadas a deitar no piso do templo, passar uma noite ali em meio a serpentes que andavam, transitavam entre eles, andavam entre os seus corpos, e havia ali uma superstição de que essas serpentes traziam cura para aquelas pessoas. Não é à toa que o símbolo da medicina que nós temos hoje é oriundo, existe ali uma serpente, oriunda talvez desse período, dessa época, dessa cidade. A cidade de Pérgamo também é famosa pelo nome pergaminho, né? Essa palavra pergaminho, que era aquela folha de couro de animais usada para escrita, é oriunda dessa cidade, o nome é oriundo dessa cidade de Pérgamo. Uma cidade realmente importante naquela região, mas onde havia ali muita sedução às coisas pagãs, muita sedução a essa religiosidade, muita sedução a essas superstições que haviam
no meio daquele povo, no meio daquela população. Além de ser também o centro principal da adoração ao imperador romano. Ali, por ser uma capital de uma província romana, era ali também um local de muita adoração ao imperador romano. E isso também prejudicava muitas vezes a igreja, influenciava muitas vezes a igreja. Mas nós vamos aprender aqui hoje, vamos tentar entender que nós precisamos permanecer firmes na presença do Senhor, como aquela igreja permaneceu, embora ainda afetada por todo esse ambiente que havia ao seu redor, por todo esse ambiente de idolatria, todo esse ambiente de superstição, todo esse ambiente de adoração a falsos deuses. E eu quero partilhar com você como permanecer firme e avançar para a vitória. Primeiramente, fuja da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Os versos 14 e 15 vão dizer assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15, outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem foi Balaão? Balaão, no Antigo Testamento, lá no livro de Números, vai ser um profeta, um homem que recebeu um dom, o dom da profecia, mas começou a usar esse dom, lá em Números 31, vai falar sobre ele começa a usar esse dom para tirar proveito próprio, proveitos materiais, proveitos de reputação, de ser considerado um profeta que quando fala as coisas acontecem. E ele então, tentando orientar Balaque, fazer Balaque usar prostitutas moabitas para seduzirem o povo de Israel, para fazerem com que o povo de Israel caísse da presença do Senhor, se desviasse dos princípios e da direção que Deus estava dando para a vida deles. Da mesma forma, os nicolaítas eram aqueles que, estando dentro da igreja, achavam que não tinha nada demais praticar as coisas que o mundo fazia, viver em prostituição, viver em pecado e continuar andando dentro da igreja. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos desviar dessas coisas. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas diz para nós hoje que não é possível caminhar juntos em pecado e com o Senhor. Aquele que se aproxima de Deus precisa se desviar do pecado. Nós não podemos permanecer assim. Balaão também vai ensinar para aqueles daquela época, do tempo do Antigo Testamento, a comer comidas sacrificadas a ídolos. E dentro do contexto que essa igreja de Pérgamo vivia, havia isso o tempo todo. Dentro das superstições, haviam alimentos que eram dedicados a ídolos. E o tempo todo a igreja era seduzida a participar dessas coisas. E muito provavelmente, alguns desses que estavam na igreja eram seduzidos e caíam em pecado. Nós temos que fugir das seduções do mundo. Isso é que vem ensinar para nós hoje essas doutrinas. Nós precisamos fugir das seduções do mundo. Tudo que o mundo oferece é recheado de pecado. Tudo que o mundo oferece, as festas mundanas, as festas pagãs, nós precisamos nos desviar dessas coisas, nos aproximarmos de Deus, fugirmos da aparência do mal, fugirmos do pecado. Nós não podemos achar que por sermos cristãos podemos vivenciar todas essas coisas, porque agora Jesus habita em nós, eu tenho o Espírito Santo e tudo é puro na minha vida. De forma nenhuma, fuja do pecado. Lembre-se, você ainda é um pecador redimido, um pecador lavado pelo sangue de Jesus, para você que já creu em Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas você precisa fugir do pecado, porque senão ele te seduz e você cai da presença de Deus. É claro, não estou dizendo com isso que você perde a salvação, mas você entristece o Espírito, você se afasta dos caminhos do Senhor, e aquilo que poderia ser bênção na sua vida começa a se tornar maldição. Pense sempre o que mais nós precisamos fazer para permanecermos firmes em busca da vitória. Arrependermos dos nossos pecados. Nós que temos transgredido diante do Senhor, você que tem tido uma vida dupla, uma vida de achar que está na presença de Deus, e por estar na presença de Deus você pode fazer qualquer coisa, saiba, Deus não permite o pecado
no coração e na vida da igreja. Nós precisamos fugir do pecado e, fugindo do pecado, nos arrependermos. Aqueles pecados cometidos precisam de arrependimento. Arrependimento é um sentido que nós temos que observar na nossa vida de pararmos de pecar, pararmos com aquele pecado que estamos praticando e decidimos nunca mais tornarmos a pecar. É uma decisão que precisa ser firme na presença do Senhor. Arrepender-se é uma postura. Arrepender-se é uma decisão que vem do coração. Você precisa mudar. Ah, pastor, mas é muito difícil deixar de fazer isso que eu faço. Realmente é difícil, porque o pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso. As seduções da carne, as seduções do mundo, elas são prazerosas. Elas são sedutoras. Mas por isso mesmo nós temos que pedir a Deus forças e orientação na sua palavra para permanecermos firmes e nos arrependermos, mudarmos de rumo, mudarmos de direção. Não queremos mais olhar para aquelas coisas que nos atraem a errarmos contra Deus. Se arrepender, aqui no texto, vai dizer, você tem que se arrepender, porque senão eu vou vir a ti, e com a palavra da minha boca eu vou confrontar a essa igreja, vou confrontar aqueles que estão em pecado. Meu querido, nós precisamos entender que a palavra da boca de Jesus é a palavra de Deus. Aquela espada que sai da sua boca é a palavra de Deus. Nós precisamos nos orientar por essa palavra, a Bíblia Sagrada, se queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Fugir do pecado, se arrepender, nós precisamos consultar aqui, na palavra de Deus, entendermos os princípios que ela tem para a nossa vida, perguntarmos sempre a Deus onde estamos errando, o que temos feito que tem desagradado a Deus, e lutarmos para viver uma vida de arrependimento e uma vida que agrade ao Senhor. Mas o que mais é preciso fazer? Como permanecer firme em busca dessa vitória? Eu deixei por último aqui algo que vem lá no começo. Conserve o nome que há em ti, não negue a fé. O verso número 13 do texto que estamos lendo vai dizer, Deus vai dizer assim para a igreja de Pérgamo: sei o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Permanecer firme, conservar o nome que há em ti. Você leva o nome de cristão, você leva o nome de filho de Deus e nascido de novo. Valorize esse nome, conserve esse nome, lute em prol deste nome que você carrega. Nós, muitas vezes, usamos esse nome de cristãos para nos vangloriarmos, para muitas vezes usarmos de um nome de boa conduta. Ah, mas eu sou cristão. Mas lembre-se, ser cristão é muito mais do que simplesmente uma valorização pessoal. Ser cristão é levar o nome daquele que morreu na cruz por nós. É dizer para o mundo, para as pessoas que estão à nossa volta, olha, essa pessoa que está indo aí é alguém que imita a Jesus, é alguém que é um imitador de Cristo. Você tem sido um imitador de Jesus? Você tem valorizado, você tem levado este nome aonde você vai? Quando as pessoas olham para você, veem em você um reflexo daquilo que Jesus gostaria que você fosse? Ou será que as pessoas olham para os crentes hoje com suspeita, têm olhado para você com suspeita? Ih, esse aí diz que é crente, mas não sei não. É muito comum hoje nós ouvirmos as pessoas debochando, criticando, ridicularizando os crentes por não viverem aquilo que pregam. E infelizmente, nós temos que concordar, tem sido uma verdade. Não estou dizendo que é na sua vida ou em todas as igrejas, mas algumas igrejas, algumas entidades ditas cristãs têm vivido uma vida que tem negligenciado o nome de Cristo. Viver e fortalecer esse nome, como nós estamos vendo aqui, conservar o nome que há em ti e não negar a fé. Não negue essa fé, não negue esse crer que você carrega no seu peito.
esse crer cheio de esperança que nós vemos aqui em Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro que nos dá esperança, é um livro que nos fortalece a fé, ele está aqui para isso, para dizer para aqueles crentes lá da época de João e para nós hoje, que apesar de todas as coisas que nós possamos estar vivendo, nós precisamos permanecer firmes. É o que está sendo dito aqui para a igreja de Pérgamo. Olha, eu sei que você habita num lugar que é terrível, que é o centro, é o trono de Satanás. Ele está aí, ele governa esse lugar aí. Mas vocês permaneçam firmes, sustentem o meu nome, permaneçam firmes na fé. Deus quer isso de cada um de nós. Temos vivido um tempo de isolamentos, um tempo de afastamento das pessoas, fisicamente falando. Mas nós não podemos, de forma alguma, nos afastarmos do Senhor Jesus. Que Ele permaneça vivo na minha e na sua vida. Que Ele permaneça vivo e firme na nossa mente, no nosso coração. Que nós possamos a cada dia, através das nossas atitudes, das nossas palavras, seja através de um contato, através de uma mídia, de uma rede social, que você transpareça, que você transborde Jesus na sua vida. Coloque isso no seu coração. Nós precisamos permanecer firmes nessa caminhada, nessa luta, nessa conquista da nossa vitória, fugindo do pecado, nos arrependendo dos pecados que já cometemos e permanecendo firmes, valorizando o nome que carregamos, o nome de Jesus, o nosso Salvador. Que essa possa ser a nossa luta a partir dessa semana. Você quer ser vencedor? Ao que vencer, o texto vai dizer, lá no versículo que nós lemos inicialmente, lá no verso 17, ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido. Aquele maná lá do deserto, lembra dele? Que o povo comia aqui no sentido de que é um banquete. É um banquete que está sendo preparado para as bodas do Cordeiro, que nós vamos comer com o Senhor Jesus na glória. É uma festa, será uma festa. Você vai receber desse pão, o pão da vida. Jesus é o nosso pão. Jesus é o nosso maná. E também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, que só quem recebe vai saber o que significa. Eu estava pesquisando sobre essa pedrinha, e é interessante, tem muito simbolismo, tem muito significado. No tempo mesmo de João, no tempo do Império Romano, onde haviam competições esportivas, onde os atletas corriam, havia para os vencedores, além da coroa de louros que eles recebiam, que a Bíblia também se refere, que nós vamos receber a coroa da vida, lembra da semana passada? Aqui está dizendo de uma pedrinha. Essa pedrinha, um atleta, os vencedores recebiam uma pedrinha, que era como se fosse um cartão de visita para um banquete que ia acontecer mais tarde. Só podia entrar nesse banquete com o imperador quem tivesse essa pedrinha. Então, os atletas vencedores recebiam essa pedra para poder participar daquele banquete. Como hoje, numa festa, às vezes de casamento, você recebe um convite e também um cartãozinho, né? Para você participar da recepção. É mais ou menos isso. Mas também havia um simbolismo da pedrinha branca para os escravos. Aqueles escravos que eram alforriados, que eram libertados, eles recebiam um documento lavrado numa pedra branca, para que eles não corressem o risco daquele documento se desfazer com o tempo. Então eles guardavam essa pedra nas suas bolsas, nas suas roupas, para onde fossem, se fossem por acaso interpelados por alguém, interrogados por alguém, dizendo, você é um escravo, ele poderia mostrar aquela pedra. Não, eu não fui alforriado, eu fui liberto. Para nós também essa pedra é o sentido de que somos agora livres do pecado, livres da morte, livres das amarras do mal e vamos viver uma vida eterna com Cristo no céu. Pense nisso. Você vai ser vencedor? Vai receber essa pedrinha das mãos do Senhor e vai poder entrar nas bodas do Cordeiro para viver uma vida eterna na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado a Deus pela Tua provisão, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas nesse tempo que temos vivido. Graças a Ti, ó Deus, o Senhor tem nos suprido em todas as necessidades. Mas principalmente nós agradecemos pelo suprimento espiritual que o Senhor tem nos dado a cada dia, pela força que vem do Senhor e da Tua palavra,
Nós queremos permanecer firmes, ó Deus, como aprendemos aqui hoje, firmes na Tua presença, vivenciando o Teu nome, honrando, ó Deus, o Teu nome em tudo que fazemos, que seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, abençoe, Deus, a cada um que busca a Tua presença e a Tua direção sobre as suas vidas. É a oração que fazemos, ó Pai, confiados no Senhor. Abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Até a semana que vem. Deus te abençoe.